Hã? Então, a gente hoje continua a nossa série de mensagens em Malaquias. A gente volta então para aquilo que a gente estava vendo na palavra de Deus. E hoje a gente vai ver então Malaquias capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 16. Malaquias capítulo 2, do versículo 10 ao 16. É o último livro do Antigo Testamento, então se você abrir no Novo Testamento, você vai ter que voltar. Mas é o último livro do Antigo Testamento, já fica atrás de Mateus, porque Mateus é o primeiro livro do Novo. Então se você for um pouquinho para trás, no Antigo Testamento é o último, Malaquias capítulo 2, versículo 10 ao 16. Mas antes da gente fazer a leitura da palavra de Deus, vamos orar, pedir as bênçãos de Deus sobre a leitura da palavra e a pregação de hoje. Louvado seja o teu nome, nosso Deus, nosso Redentor, porque o Senhor abençoa o teu povo através da tua palavra. E hoje nós estamos aqui reunidos, sendo abençoados, ó Deus, pela tua graça. Porque nós estamos aqui, se nós estamos aqui diante da tua presença, não é por causa dos nossos méritos, ó Deus, porque ninguém tem mérito suficiente para se apresentar diante do Senhor, porque todos nós somos pecadores. E tudo aquilo que nós fazemos e apresentamos diante do Senhor é manchado por essa natureza pecaminosa. Então, tudo aquilo que nós fazemos e colocamos diante do Senhor, que vem de nós, não é suficiente, ó Deus. Não é de acordo com o seu nível. Estamos aqui pela tua graça. Isso significa que nós estamos aqui não porque merecemos, não porque nós fazemos aquilo que é suficiente, que é digno do seu nível, digno do seu louvor, digno da sua honra e da sua glória. Não, estamos aqui porque nós recebemos um presente que nós não merecemos, a tua graça. Graça demonstrada através de Cristo Jesus, o próprio Deus que veio ao mundo e morreu na cruz pelos nossos pecados, para que através da cruz, através do sacrifício de Jesus, nós hoje fôssemos declarados justos diante do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Não porque nós merecemos, não porque nós fizemos algo que fosse do seu nível, mas porque o Senhor nos amou primeiro. E através do seu amor, o Senhor proporcionou esse livre acesso através de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, através da tua graça. E é por isso que nós pedimos a Deus que essa bênção que nós temos de poder louvar o teu nome, cantar hinos, ó Deus, exaltar a tua graça, abrir a tua palavra, pregar e proclamar o evangelho sem medo de perseguição, ó Deus, que isso não seja em vão nas nossas vidas, mas que nós possamos fazer contar esse momento. Por isso nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe agora. Fala ao nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Malaquias capítulo 2, versículos 10 ao 16. É isso que a palavra de Deus fala para nós hoje. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por quê? Seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti
e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Amém. Amém. Então, lembrando vocês que Malaquias é um profeta que atuou no período depois do exílio, depois do retorno do povo de Deus a Jerusalém. Vocês lembram então que a Babilônia veio e destruiu tudo, tomou o povo de Deus, mandaram eles para fora da terra prometida e destruíram tudo, inclusive a cidade de Jerusalém e o templo. Aí depois veio o Império Persa. E sobre o Império Persa, o povo de Deus ele foi autorizado a voltar a Jerusalém, reconstruir a cidade e reconstruir o templo. Esse é o segundo templo que é construído, porque o templo de Salomão ele foi destruído pelos babilônios. Então, é nesse tempo, depois do exílio, quando o povo retorna para a terra e reconstrói a cidade e reconstrói o templo, que então é levantado um profeta, Malaquias. Vocês se lembram que o profeta Malaquias, ele é um 911, ele é uma emergência quando Deus levanta alguém para proclamar a palavra dele. É quando todas as instituições falham, os sacerdotes, os reis, então já não tem mais ninguém para falar em nome do Senhor. Aí Deus vai levantando o profeta. É a emergência, é 190, 911 espiritual. E aí depois de haver reconstruído o templo, havido reconstruído Jerusalém, Deus levanta um profeta, um 911, 190 espiritual. Por quê? Por que Deus levanta um profeta depois de ter trazido tamanha bênção de reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo, que tanto o povo ansiava? Porque o povo desanimou. Apesar de eles terem reconstruído a cidade, voltado para a terra prometida, o povo desanimou. Nesse tempo, o povo buscava ânimo para continuar vivendo, ânimo e força para continuar vencendo, ou para vencer aquele desânimo que tinha assolado o povo de Deus. Já aconteceu isso com você? Um momento assim que você estava todo animado, olha, agora vai ser só bênção na nossa vida vai mudar, a nossa vida vai transformar, vai ser diferente agora, mas aí depois de um tempo, você mudou, você transferiu, você realizou, você cumpriu, e aí o desânimo bate. Você olha para trás e, puxa, aquilo que eu pensei que ia acontecer na minha vida não aconteceu. Aquilo que se cumpriu na minha vida se cumpriu, mas não era para tanto. Era isso que estava acontecendo com o povo de Deus. Agora que a gente vai reconstruir a cidade, agora que a gente vai reconstruir o templo, tudo vai mudar. Depois de ter construído o templo, depois de ter terminado a cidade, olharam para o templo, olharam para a cidade, puxa vida, não é tanto assim. Não é grande coisa assim. Isso já aconteceu com você? Por que um profeta? Por que um profeta no momento onde as pessoas precisam de ânimo, de encorajamento? Por que um profeta? Porque isso era uma emergência espiritual. Vocês se lembram aqui que o tom do livro de Malaquias é um tom de debate, de discussão, de acusação. E aí parece que é uma coisa muito incoerente quando a gente fala de ânimo, de encorajamento e o tom do livro e as coisas que o profeta fala. E existe uma razão muito importante para isso e é necessário que você preste atenção. Porque geralmente, quando a gente está desanimado espiritualmente,
nós nos afastamos de Deus. A realidade é que quando o desânimo bate, a única e uma das poucas razões pelas quais a gente fica desanimado, aquela depressão espiritual bate, aquela falta de encorajamento, aquele desencorajamento assola o nosso coração, é porque nós nos afastamos de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, é muito comum a gente começar a buscar as falsas esperanças e as falsas soluções que o mundo apresenta para nós. É por isso que nesse momento Deus levanta um profeta. Porque quando a desesperança bateu, era porque o povo já estava muito longe de Deus. E era necessário então que o povo despertasse espiritualmente. Era necessário que o povo enxergasse os falsos deuses, as falsas esperanças, as falsas soluções que eles estavam se agarrando, eles tinham colocado para eles como verdadeiro. Era necessário então que eles abandonassem os ídolos e se voltassem para Deus. É por isso que Deus levanta um profeta. E é por isso então que o livro de Malaquias tem esse tom. Então até hoje a gente viu a primeira acusação que Deus faz, a gente viu a segunda acusação, que foi para os sacerdotes. Lembra da primeira acusação? Se eu sou seu pai, aonde é que está a minha honra de pai? Se eu sou Senhor, aonde que está a minha honra de Senhor? Aí depois você teve a acusação contra os sacerdotes, né? Porque Deus vai ali começando, do mais importante, aí ele vai descendo. E aí você vai ver que nessa terceira acusação, que a gente está vendo aqui no capítulo 2 de Malaquias, começando no versículo 10, Deus fala sobre marido e mulher. Por que será que Deus fala de marido e mulher? Por que será que Deus fala de casamento quando você está precisando de encorajamento e ânimo para a sua vida? Porque geralmente, é o que eu disse e eu reafirmo para vocês. Geralmente quando o desânimo e a desesperança bate o nosso coração, a gente começa a buscar soluções fora de Deus. Quando a desesperança, a falta de fé, a falta de ânimo começa a invadir a nossa vida e aquele desânimo começa a nos consumir por dentro, é muito comum a gente começar a escutar todas essas falsas alternativas e as mentiras que o Satanás coloca para nós. E aí a gente começa a dar ouvidos para esses atalhos e soluções muito fáceis. A gente começa a buscar toda e qualquer fuga que o mundo apresenta, incluindo fugas emocionais. É por isso que Deus fala de casamento. Porque nesse momento onde o povo estava desanimado, o povo estava desencorajado e com falta de esperança, é que uma coisa muito importante, que é parte do plano de Deus para as nossas vidas, começou a se desmoronar: o casamento. É por isso então que Deus fala do relacionamento entre marido e mulher. Porque quando bate aquele desânimo, é muito fácil nós, maridos, nós, esposas, começarmos a buscar fuga no mundo e nas falsas mentiras, nas falsas alternativas e mentiras que o mundo e o diabo oferecem. Olha aqui o que Deus fala no versículo 11. Olha qual é o primeiro ponto que Deus coloca aqui para o povo. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. Uma das coisas que Deus traz para o povo dele, nesse momento onde o povo precisava se voltar para Deus, se é que o povo queria verdadeiro ânimo e verdadeira força para viver, era entender o estado espiritual que eles estavam e as falsas esperanças que eles tinham se agarrado. E uma das falsas esperanças que eles tinham se agarrado eram se casando com pessoas que cultuavam deuses estranhos. Por quê? Porque nesse momento
as pessoas começaram a se casar com pessoas que cultuavam outros deuses. Porque lembra que eu falei que quando você está cansado e sobrecarregado, você precisa de um escape, de uma fuga emocional? E aí você começa a prestar atenção em tudo aquilo que o mundo te oferece, as mentiras, as falsas soluções, as soluções mais rápidas e mais fáceis. Quando você está cansado e sobrecarregado, é muito comum você buscar consolo e buscar ânimo no colo de alguém. É muito fácil e muito tentador você buscar um romance como solução para aquele abatimento espiritual. E é muito fácil se enganar com um romance qualquer. É muito fácil você se enganar com um romance que se apresenta como algo que te transforma por dentro e pode transformar tudo ao seu redor. Porque é isso que romance faz. Ou será que vocês nunca se apaixonaram por alguém? De repente, aquele cara lá que você olha, aquela mulher que você olha, se apresenta como a solução para tudo aquilo que assola o seu coração, emocionalmente e, por que não, espiritualmente e tudo da sua vida e que gira em torno da sua vida. É aí que a gente troca os pés pelas mãos. Porque quando a gente começa a romantizar alguém e fazer daquela pessoa a solução para o nosso problema, que é única e exclusivamente espiritual, o que a gente passa a fazer é idealizar aquela pessoa. E quando você idealiza aquela pessoa como aquela pessoa, aquele romance sendo a solução para o seu problema, que, digo mais uma vez, é única e exclusivamente espiritual, você começa a fechar os olhos para aquilo que deveria ser algo que é um não, um big no, como um Deus estranho. Como é que alguém que cultua um outro Deus, alguém que vai numa direção totalmente oposta à sua, pode trazer algo, uma solução que é única e exclusivamente espiritual? Que tipo de emoção alguém pode trazer? Que romance é esse que você vive com essa pessoa que pode substituir algo que somente vem da presença de Deus? Era essa a loucura que o povo de Deus tinha cometido. Havia trocado Deus por um relacionamento qualquer. Um relacionamento que jamais poderia trazer qualquer resquício ou sombra da presença de Deus. Por quê? Porque a outra pessoa cultuava um Deus estranho. Porque casamento são dois pecadores se unindo como uma só carne diante do Senhor. Se dois que estão na presença do Senhor e buscam o mesmo Deus têm a plena consciência de que são uma só carne, se essa união já é difícil, porque os dois são uma só carne diante da presença de Deus, quanto mais um relacionamento onde um é um Deus e o outro é outro Deus. Que romance é esse que pode suplementar o único Deus vivo e verdadeiro? Essa era a loucura que o povo de Deus tinha cometido, se casado com deuses estranhos. Quando você está cansado, quando você está sobrecarregado, quando eu estou cansado e eu estou sobrecarregado, é muito comum nós buscarmos escape e fugas para aquilo que a gente está sentindo. É reflexo de uma necessidade espiritual. Quando a gente busca fuga, busca escape, é comum o nosso casamento ele passar por provações e tribulações. É comum que a gente seja a fonte dessa pressão e dessa tribulação. É por isso então que no versículo 14, Deus lembra o povo de Deus de uma coisa muito importante. Olha o que ele fala aqui. E perguntai-lhes,
Por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. O que Deus está falando aqui, você pode voltar um pouquinho e ler no versículo 13. Porque Deus, ele faz uma acusação muito séria. Ele fala uma coisa assim: vocês estão aí sofrendo e chega diante de mim chorando, trazendo suas ofertas, gemendo e falando, ai meu Deus, está tão difícil, não sei o que, e você não sabe porque eu rejeito você da minha presença? Você vem, chora, reclama, lamenta diante da minha presença e você não sabe porque eu não aceito a oferta da sua mão? É aí então que Deus fala no versículo 14, porque você tem sido desleal na sua relação com a sua mulher, porque você tem sido desleal no seu relacionamento com o seu marido. E por quê? Porque eu sou testemunha dessa aliança. O povo de Deus tinha se esquecido de uma coisa muito importante, que quando você se casa, esse casamento não é porque você gostou, ela gostou e vocês decidiram casar. Não, não foi apenas isso. Não foi uma conveniência de duas pessoas concordando em morarem sob o mesmo teto e se chamarem de marido e mulher, de se apresentarem diante das pessoas como casados. Não, não foi isso que fez vocês serem marido e mulher. Não foi vocês ou eu ter ido numa corte, assinado diante do juiz e ter declarado diante de testemunhas que agora nós somos marido e mulher. Não. Não foram nem os filhos que vieram dessa relação que nos tornaram marido e mulher. O que nos torna marido e mulher foi o fato de que Deus se tornou testemunha desse casamento. De que essa união que foi selada diante dos homens, foi pronunciada e proclamada diante dos oficiais públicos, como um juiz de paz, dessa relação que se iniciou diante de Deus, feita por um homem de Deus e proclamada diante do Senhor, teve como a maior testemunha o próprio Deus. Você é marido da sua esposa porque Deus é testemunha desse relacionamento. Você é esposa do seu marido porque Deus é testemunha desse relacionamento e ninguém mais. Não foi porque você decidiu. Não foi porque ela te escolheu. Não foi porque vieram filhos desse casamento. Não foi porque a certidão de casamento fala. Foi porque Deus é testemunha desse relacionamento. Deus, na sua providência, disse: vocês serão marido e mulher. Deus é testemunha. E o povo de Deus havia se esquecido. Por quê? Porque é muito fácil para mim e para você, naquele momento de cansaço, quando nós nos sentimos sobrecarregados, buscar um escape para esse desânimo espiritual e buscar no mundo e nas mentiras do mundo solução rápida para esse problema que assola o nosso coração. Quantos casamentos, apesar de dois corpos compartilharem a mesma casa, a solidão reina? Quantos relacionamentos hoje, apesar de compartilharem a mesma cama, o mesmo teto, a mesma mesa de refeição, a mesma conta bancária, a solidão reina, impera no coração de esposa e de marido? Deus é testemunha desse relacionamento. E aí você fala assim, mas Deus, por quê? Porque a maneira como você se devota para o seu casamento
é refletido no seu relacionamento com Deus e vice-versa. É por isso que Deus, quando Ele quer acordar o seu povo daquela desesperança e trazer o seu povo de volta para que eles pudessem ter força e ânimo para viver, Ele fala: acorda! Acorda para o teu casamento, acorda para a tua esposa, acorda para o teu marido. Por quê? Porque isso se reflete num relacionamento teu comigo, seu comigo. Não tem como você ter um relacionamento firme comigo, com Deus, e você não ter um relacionamento bom com o seu marido e com a sua esposa. Não tem como você ter um casamento feliz, abençoado, se o seu relacionamento comigo, com o próprio Deus, é mais ou menos. Um é reflexo do outro. É por isso então que Deus fala de que Ele é testemunha desse relacionamento. Para que maridos e esposas acordassem e entendessem a importância e a prioridade do relacionamento conjugal. Não é só pagar as contas junto. É algo muito maior. Deus continua falando sobre o casamento, e aí agora Ele vai e Ele fala aquilo que é o maior problema que havia aqui no tempo do pós-exílio. Versículo 15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Versículo 15, então, Deus coloca uma advertência contra a infidelidade. Por quê? Porque, como eu disse, é muito comum nos momentos onde a gente se sente emocionalmente desgastado, desanimado, desencorajado, a gente buscar uma solução emocional rápida. Isso inclui na parte do casamento. Nada mais é tão tentador e tão desafiador como a vida de imigrante para um casamento. Isso eu posso falar com muita segurança, porque em todo esse tempo que eu tenho vivido aqui, eu vi muita família se acabar. Então, a gente tem que encarar essa palavra com muita seriedade. E não existe super-homem diante de Deus. Não existe pastor, não existe pessoa que viveu 20 anos na igreja, 40 anos na igreja. Todos nós somos suscetíveis às mesmas tentações, porque todos nós somos pecadores. No momento de desânimo, no momento de desesperança, no momento quando todos nós nos sentimos sobrecarregados e buscamos um alívio rápido, é nessa hora que o Satanás vem e nos tenta. É nessa hora que a falsa tentação, que a mentira do Satanás e o desengano do nosso coração nos leva para longe de Deus e nos faz cair. Então não se enganem quando a palavra de Deus nos dá uma advertência e falando assim: comigo não. Não existe super-homem ou super-mulher diante do Senhor. É por isso então que Deus traz essa advertência séria, porque havia uma infidelidade generalizada ocorrendo aqui nesse tempo. Por quê? É a fuga rápida. A solução rápida para um problema que é estritamente espiritual. Porque você quer o escape. Você quer o escape. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte: a base pela qual Deus, Ele fala que infidelidade é pecado. O motivo que Deus fala, o porquê que infidelidade diante dele é abominação, é o que ele fala aqui no comecinho do versículo 15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Deus, ele usa o fato de ele ter criado homem e mulher e ter feito dele uma só carne,
como parâmetro, como padrão, como base para que você pulou a cerca, isso é abominação diante de Deus. Por quê? Porque eu fiz homem e mulher, para que os dois se tornassem um. Eu não fiz homem e muitas. Eu não fiz uma e vários. Eu fiz homem e mulher, e eles se tornam um, e eu sou testemunha. Então, fora disso, é a abominação. É por isso, então, que no versículo 15, Deus fala: cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Cuidai de vós mesmos. Eu vou pedir licença para vocês agora, e eu vou falar uma coisa que não está na palavra de Deus. Então, eu gostaria que vocês escutassem agora aquilo que eu vou falar como apenas um conselho que vem de mim, do irmão Daniel, e não como algo que vem como mandamento da palavra de Deus. É a minha opinião. Da minha experiência vendo casais, da minha experiência como pastor. Então, eu vou falar algumas coisas assim que vocês vão escutar, vão pensar, e não são obrigados a seguir. Seguem se você acha que tem alguma sabedoria nisso. Com relação aos maridos, eu vou falar algumas palavras assim para vocês colocarem dentro do seu coração. Como eu disse, é minha opinião, meu conselho como pastor e como irmão de vocês. Quando vocês olharem uma outra mulher que não seja a sua mulher, você não precisa elogiar. Você não precisa elogiar. Nenhuma outra mulher precisa notar que ela está sendo notada por você. E você não precisa falar, você não precisa elogiar a mulher de outra pessoa. Elogie só uma, a sua esposa. Ainda que você tenha notado o cabelo novo, a roupa nova, ainda que você tenha notado o corpo, ainda que você tenha notado qualquer coisa, você não precisa elogiar uma mulher que não seja a sua esposa. Você não precisa falar: ai que linda, como você está maravilhosa hoje, que cheiro, não precisa. É totalmente desnecessário, evite. Uma outra mulher não necessita escutar que você está notando ela. Principalmente na parte física, na aparência, não precisa, é desnecessário. Outra coisa que eu vou falar para vocês, homens: não seja galanteador. Não flerte com alguém que não é a sua esposa. Ainda que isso seja aquela área onde é um elogio, evite ser galanteador. Evite. É uma brincadeira muito perigosa que você está fazendo. Então, cuidado com as suas palavras. Quando você fala com alguém que não é a sua esposa, seja comedido naquilo que você fala, principalmente nos elogios. Você não precisa falar para outra pessoa que você notou ela. É um conselho que eu dou como irmão para você. Para as nossas irmãs, eu gostaria de também dar um conselho como pastor, como irmão de vocês. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte: duas coisas também. Primeiro, não deixe ninguém tocar você. Ainda que seja, não deixe um outro homem tocar você. Ainda que seja num contexto de academia, ele é o seu personal trainer, ele te ajuda. Não deixe nenhum outro homem tocar você. Evite. Eu acho bom, saudável, que isso não seja algo que faça parte, algo costumeiro. Não é saudável que você se acostume com que um outro homem toque no seu corpo. Inclusive é solteira, você não precisa ser casada para levar esse conselho para você. Outra coisa, uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, minhas irmãs. Evite falar com outro homem que não seja seu marido por muito tempo. Se tem alguém que você precisa conversar, converse com seu marido. Se existe alguém que você precisa conversar, é o seu marido, porque o seu marido é encarregado de te discipular. Não converse com outro irmão, com outro homem.
Ah, não basta conversar com esse irmão. Não, irmão, tudo bem. Estou falando um outro homem, fora. Não, pode ser alguém que trabalha junto com você, alguém de um amigo que você conhece há muito tempo. Evite falar prolongadamente com outro homem. Porque é o que eu digo para você, não é saudável. Tá bom? Então isso que eu disse para vocês são conselhos que vêm do pastor. Agora, por que tudo isso, pastor? Porque é o que eu disse para você. A maneira como nós nos relacionamos no nosso casamento, a devoção que a gente coloca no nosso casamento, ela reflete a nossa devoção a Deus. É por isso que Deus coloca o casamento como algo tão importante para nós. É por isso, então, que Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30, Jesus coloca isso muito importante. Ele fala o seguinte: se você olhar para alguém fora do seu casamento e desejar aquela pessoa, você já adulterou no seu coração. Por quê? Porque a maneira como nós nos relacionamos e olhamos o nosso casamento, ele reflete o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque é uma questão de coração. É uma questão de coração. Então hoje, meus amados, se hoje vocês vêm diante do Senhor e se sentem cansados e sobrecarregados, isso é algo espiritual. Não é nada que o mundo te oferece e vai te resolver. O dinheiro não vai resolver. A pessoa não vai resolver. Aquilo não vai resolver. Isso não vai... Nada. A única coisa que vai resolver essa depressão espiritual é o próprio Deus. Então, se você hoje vem diante de Deus e entende que você precisa de Deus, busque, clame e busque a presença do Senhor. Busque não apenas ao Senhor, mas busque dentro do seu casamento a solução para esse desânimo, porque é para isso que Deus nos colocou nesse relacionamento tão abençoado de marido e mulher. Por isso, se hoje você enfrenta um momento de desesperança, um momento de desânimo na sua vida, volte a devotar tempo para o seu marido e para a sua esposa. Como é que sozinho você vai buscar a solução em Deus e você pode dizer que você é abençoado, você é abençoada e o seu casamento aos pedaços? Não foi um que Deus fez? Não foi uma só carne que Deus chamou? Por isso, se você hoje vê que você precisa desse ânimo, que você precisa desse reavivamento na sua vida, volte também para o seu casamento. Olhe para a sua esposa. Olhe para o seu marido. Dê tempo. Dê tempo. Dê ouvidos. Dê apoio. Dê palavras de encorajamento. Dê aquela emoção que tanto o seu marido e a sua esposa precisam. Busque em Deus a solução. E que Deus traga reavivamento, não apenas para a sua vida, mas também para os nossos casamentos. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Porque nós somos falhos, ó Deus, e buscamos alimentar um coração que é pobre, um coração que sente falta da tua presença com as coisas desse mundo. A gente procura, ó Deus, se alimentar emocionalmente e buscar aquela solução rápida com algo que somente é saciado e plenamente satisfeito com a tua presença. Por isso, Pai, hoje nós nos arrependemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos traga de volta para a tua presença e opere em nós, ó Deus, um verdadeiro reavivamento. A nossa solução, ó Deus, não está no mundo, nos amigos, nos bens materiais, mas está no Senhor.
E é importante, ó Deus, que nós enxergamos que a família faz parte desse plano, que o nosso casamento faz parte desse plano. Então, ó Deus, nós pedimos que os filhos agora se levantem e comecem a orar, ó Deus, pelos seus pais, pelas suas mães, para que Deus traga reavivamento para essa família. Que os pais, ó Deus, continuem orando pelos seus filhos, mas também eles se levantem e orem como maridos fiéis pelas suas esposas e priorizem as suas esposas e a necessidade emocional e espiritual das suas esposas. Que as esposas, ó Deus, também se levantem em oração e busquem e intercedam pelos seus maridos. Hoje, ó Deus, nós temos entre nós a maior geração de homens desiludidos e sobrecarregados como jamais houve. Homens perdidos, homens em busca de uma visão e um propósito de vida. Por isso nós pedimos, ó Deus, que os maridos se levantem, ó Deus, em oração, com audácia no Senhor, para cumprir esse plano e propósito que o Senhor confiou a cada um de nós. Por isso, ó Deus, levanta homens de oração na nossa igreja. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus. Continuamos a pedir pelas tuas misericórdias. Pedimos, ó Deus, pelos casamentos que estão passando por momentos difíceis. Pedimos misericórdia por aqueles que estão se divorciando, por aqueles que são divorciados. Pedimos, ó Deus, a tua cura. Oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos ficar de pé então para a bênção final. Vamos nos levantar, porque o Senhor agora nos envia de volta ao mundo, o nosso campo missionário. E ao voltar ao mundo, de volta para os nossos relacionamentos, que nós possamos ser fiéis à grande comissão e ao grande mandamento. Ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura e amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. A este, que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Deus é bom. Todo o tempo. Sejam abençoados, meus irmãos. Tenham um maravilhoso dia do Senhor. E nós nos vemos em breve.